Olá, muito boa noite. Hoje eu venho aqui para uma reflexão para você que deseja entrar no mundo do empreendimento, que você deseja empreender. Pois bem, eu vou dar algumas sugestões nessa sua escolha, para que essa sugestão tenha algum impacto dentro do seu objetivo de empreender. Vamos lá. Existe talvez um mito que para empreender devemos ter muito capital. Na verdade, quando se trata de empreender, quando você tem esse desejo, essa vontade, você já deve começar a pensar qual seria o seu nicho de atuação. Porque você vai ter sucesso no seu empreendimento tendo um nicho para o seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Quando a palavra empreendimento surge em nossas vidas, a gente já temos que pensar da seguinte forma. Claro que depois que definirmos o nosso nicho, que na verdade eu não tenho que ter grana, mas eu tenho que ter uma ideia. E através dessa ideia, criar um plano de execução, um plano de ação, que deva ser posto em prática constantemente. E começar a pensar o seguinte: como eu consigo colocar esse plano em execução? Como eu posso levantar capital através dessa ideia? Primeiramente, quando você ter a ideia, você tem que acreditar que essa sua ideia tenha valores e não somente preço. A sua ideia, preste atenção, a sua ideia tem que conter valores, assim como outras coisas que eu vou dizer em outros vídeos, porque não daria tempo para a gente comentar sobre todo esse assunto nesse pequeno vídeo. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Você parou para analisar e fazer reflexão sobre o que eu estou lhe dizendo? Que você vai começar a levantar o capital através da sua ideia, através do seu plano de ação. Não fique com esse mito que você tenha que ter muito dinheiro para empreender. Porque se você ficar preso a esse mito, possa ser que isso te prenda no lugar que você se encontra hoje. Certo? Então, a partir do momento da ideia, do plano de ação, lembre-se, esse plano de ação tem que ser constância. Tem que ser massivamente. E ter paciência e persistência na jornada. Lembre-se, quando você teve a ideia, criou seu plano de ação, vai existir um processo, vai existir uma jornada, onde você vai ter
o ponto A, que é o seu ponto de partida, para o ponto B. E é um processo, e muitas das vezes é um processo lento e é um processo invisível. Quando você toma essa decisão e comece a trabalhar nela, você vai ter que contar com a fé que muitas coisas vão acontecer de uma forma invisível. E por que que as pessoas desistem no meio do caminho ou até mesmo no início? Porque não conseguiram adequar a palavra persistência e não acreditaram na sua própria ideia. Lembrando que eu disse que quando você ter uma ideia, essa ideia tem que conter valor. Certo? Essa ideia deve existir um valor tanto para você como para aquelas pessoas que vão comprar a sua ideia. Então, imagine a seguinte situação. A natureza, quando eu digo a natureza, eu vou dar uma metáfora, um exemplo das flores ou mesmo da plantação. Mas lembrando que nós mesmos somos parte dessa natureza. Mas imagine a seguinte situação. Qualquer coisa, qualquer semente que você pega é uma ideia. É uma energia. Você tem que pegar essa semente e colocá-la no solo, cobrir essa semente e posteriormente você vai aguar essa semente, vai cuidar dessa semente e lembre-se, essa semente está enterrada. Observe, você não está vendo o seu processo de germinação. Mas veja bem, se você plantou, você consegue acreditar que ali virá uma planta. Que aquela semente germinará uma pequena planta, onde essa planta vai crescer e ter novos frutos. Imagine que você plantou uma semente de acerola. Eu não sou botânico, mas vou jogar aí um período de tempo para essa acerola. Talvez com 5 anos você vai comer dessa acerola. Então você percebe como essa natureza, essa semente, nos mostra que leva tempo. E é onde eu falei um pouco anteriormente. Isso que nos traz a fé. Porque imagine a situação, você pegou uma semente, colocou o solo, cobriu essa semente e você acreditou piamente que ali iria sair um pé de acerola. E de fato essa acerola, em 5 anos, essa sementinha começou a produzir e você consegue observar a quantidade de acerola que essa árvore, ao longo desses 5 anos, irá produzir? Pois bem, essa é uma metáfora da natureza que eu estou dando para você. Agora vamos voltar no caso do empreendimento, da sua ideia de valor. Então essa ideia você vai plantar em um outro solo. Agora imagine que essa ideia fosse aquela semente de acerola. Mas ela não é uma semente de acerola. Ela é aquela ideia que você deu valor e plante essa ideia agora no seu estado mental. Plante essa ideia
E assim como você aguou aquela semente, e aquela semente dessa célula também precisou do solo, ela precisou do sol e ela precisou de cuidados para que ali nascesse um pé de acerola. Agora imagina na sua mente, quando você plantou essa ideia, antes de você plantar essa ideia, na sua mente existia um monte de limitações, um monte de medo, muitos bloqueios mentais, muitos bloqueios emocionais, muita escassez. Mas você decidiu que, mesmo tendo essas coisas na sua mente, você decidiu empreender e você plantou essa ideia. Então agora você vai ter que cultivar. E aqui vai uma dica de ouro para você. Como você cultiva essa ideia em sua mente? Como você cuida dessa ideia na sua mente para que ela, num futuro de 5 anos ou até mesmo, comece a lhe trazer resultados? Eu vou dar uma sugestão mágica, como eu conduzo todas as ideias na minha mente. Vamos lá. Quando eu coloco na minha mente qualquer ideia, qualquer plano de ação, eu associo a ideia como uma semente em minha mente. E todas as vezes que eu planto uma ideia, no mesmo tempo que eu tenho a ideia, eu vou até o bebedouro ou até a geladeira, encho um copo de água e a partir do momento que eu penso na ideia, eu tomo um copo de água. Ou seja, é uma forma metafórica para que você entenda que toda vez que você beber um copo de água, você irá estar cuidando, hidratando a sua ideia, como se realmente ela fosse uma semente. Então, essa é uma sugestão de ouro. Você não vai ouvir por aí ninguém dando essa sugestão. Então, recapitulando, toda vez que você plantar uma ideia em sua mente, você logo em seguida associa, faz uma neuroassociação. A neurociência explica isso num outro formato. Então você vai fazer uma neuroassociação entre a ideia e o copo de água, como se você realmente estivesse regando. E digo mais, quando você faz essa neuroassociação, todas as vezes que você tomar água, você vai lembrar da ideia. Ou vice-versa, todas as vezes que você lembrar da ideia, você também tome um copo de água. Que assim, você estará constantemente cuidando da sua ideia, cuidando do seu sonho, cuidando do seu objetivo. Essa é uma sugestão que vale ouro, que eu estou lhe entregando de mão beijada, como se diz por aí. Esse é o primeiro processo e essa é uma sugestão que eu uso constantemente. A segunda sugestão, ela já é mais fácil de encontrar por aí, que é o processo da visualização. Mas o que seria esse processo de visualização? É quando você criar a sua ideia, criar o seu plano de ação, automaticamente você tem que criar na sua mente a imagem daquilo que você deseja, a imagem daquilo que realmente você quer. E aí você vai entrar no estado presente dessa imagem. Ou seja, a partir do momento da ideia, do plano de ação, de você cuidar, regar, colocar água sobre esse solo que é a sua mente, você vai criar o segundo ponto, que é o processo chamado processo de visualização. E você já vai acreditar
que realmente esse desejo já foi atendido por uma força maior. Aí não é só você trabalhando, será você e essa força maior que estará alinhado em um propósito. Que propósito será um tema de um próximo vídeo que nós iremos abordar também no mundo do empreendimento. Por que eu estou fazendo toda essa repartição, dando detalhadamente? Você percebe que no começo do vídeo nós falamos que existe um mito para você mesmo que está assistindo esse vídeo, que precisa de dinheiro para empreender. Elimine esse mito limitador da sua vida. E saiba que o processo primeiro é mental. Não vá direto ao pote e queira mudar o seu comportamento atual. Porque se você ir direto na mudança comportamental, você vai gerar frustração. Porque veja bem, o processo é basicamente em 3 fatores. Qual é esses 3 fatores para você mudar o seu comportamento? Inicia-se em 3 pontos. Primeiro ponto, uma mudança de mentalidade. Segundo ponto, uma mudança emocional, uma mudança de sentimento. Terceiro ponto, aí sim, a mudança de comportamento. Você só pode reajustar ou mudar o seu comportamento atual, o comportamento habitual, usando dessa seguinte forma: primeiro, pensamento; segundo, sentimento; terceiro, comportamento. Nunca é o inverso. Algumas pessoas vão querer mudar o comportamento, o sentimento, depois o pensamento. Vai dar errado e você vai se frustrar. Eu vou te dar um belo exemplo para você entender melhor por que vai gerar frustração quando você vai mudar direto o seu comportamento. Porque imagine o seguinte: imagine alguma pessoa próxima de você, algum membro da família, ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo, assim como já ocorreu comigo em outros momentos da minha vida. Imagine a seguinte situação: você acorda um belo dia e diz assim: hoje eu vou mudar a minha vida. Hoje eu vou mudar a minha alimentação. Hoje eu vou começar uma nova literatura, vou começar a ler. Hoje eu vou começar uma nova dieta. Hoje eu vou começar a praticar exercícios físicos na academia que nunca tivesse feito em outras vezes. Aí imagina a seguinte situação: eu vou pegar aqui a parte da alimentação ou mesmo academia, que é uma parte muito básica e muito constante em nossa sociedade. Então vou pegar aqui a questão da alimentação. Quando você tem uma alimentação que não está equilibrada ou está adequada, que está te levando talvez até uma obesidade ou algum outros problemas de saúde, aí você corre e muda seu comportamento drasticamente, certo? Você vai lá, compra legumes, compra frutas e muda constantemente. Aí isso vai dar certo no primeiro dia, isso vai dar certo no segundo dia, talvez isso vai até o 5º ou até o 7º dia. Bacana, legal. Quando chega no seu 7º dia, vai voltar aquilo que a gente chama de procrastinação. Você, de alguma forma, o seu cérebro vai te procrastinar e fazer você voltar ao velho hábito. E esse mesmo exemplo da alimentação, ele pode ser configurado tanto na parte financeira, como também na parte de academia ou outras coisas mais. Mas quando você vai direto para a mudança de comportamento. E quando você faz isso, não dá certo e gera frustração. Então como eu vou processar isso? Como eu vou equilibrar isso? Então vamos lá. Você vai voltar lá na mudança que a gente chama de mindset, ou seja, mudança de mentalidade.
A partir do momento que você muda a sua mentalidade, automaticamente você vai ter que mudar a sua mente emocional, ter que mudar os seus sentimentos, as suas emoções. E em terceiro ponto, aí sim você vai alinhar o seu comportamento. Ou seja, antes de você mudar o seu comportamento, existe duas esferas. Existe a mente racional e a nossa mente emocional. Eu vou explicar melhor detalhadamente sobre isso entre mente racional e mente emocional em um outro vídeo, que vai ser mais detalhado sobre esse detalhe sobre as nossas duas mentes. Mas basicamente nesse vídeo seria isso. Então você vai mudar o seu pensamento e vai reajustar a sua mente emocional. Quando você perceber que você pensa uma coisa e tem outro sentimento, está desalinhado e o seu comportamento também será desalinhado, porque está havendo uma confusão. Ou seja, eu costumo dizer que não está havendo um equilíbrio. E o que propriamente deva ser equilibrado? Quando você muda o pensamento, você tem que reajustar o seu pensamento, mais um sentimento positivo, um pensamento favorável, uma emoção favorável de acordo com o seu pensamento. Quando você alinha esses dois pensamentos e chega ali na parte que a gente diz de equilíbrio mental e emocional, aí sim você vai reajustar e vai mudar o seu comportamento. Assim você consegue compreender que o processo não é só a questão financeira. Na verdade é um mito, né? Porque quando você entra no mundo de empreendimento, no mundo dos negócios, você vai ter que começar por uma mudança de mentalidade. Aí você muda o seu sentimento, equilibra as duas mentes e aí sim você vai mudar o seu comportamento e a sua vida será guiada para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja e para aquilo que você almeja. E, pois bem, quando eu estou dizendo que você tem que alinhar todos esses três pontos, mental, emocional e comportamental, existe um processo para isso. Tá? Eu não estou dizendo para você que será um processo mágico e será da noite para o dia. Eu vou dar um exemplo meu sobre exercícios físicos e academia. Esse ano de 2023, eu desenvolvi alguns objetivos, algumas metas para esse 2023. E um dos objetivos seria começar a malhar, fazer exercício físico, seria a musculação mesmo. O que eu quero dizer com isso e esse exemplo trazendo para a minha vida em particular? Só que antes de eu chegar nessa virada de ano, que é ali a virada de ano entre 2022 e 2023, que as pessoas acham que é uma passagem mágica e estoura o champanhe e dizem assim que o ano que vem vai ser melhor, que no caso é esse 2023. Então é um belo exemplo que eu quero dizer para você. Antes dessa virada de ano, mais ou menos 90 dias, ou seja, 3 meses eu comecei o meu processo mental, eu comecei o meu processo emocional, eu comecei o processo da visualização. Ou seja, antes de estar na academia, 90 dias com antecedência, eu comecei a treinar a minha mente, os meus sentimentos e o meu comportamento. E fiz tudo isso alinhando a questão da visualização. Então, por isso que eu friso para você, é um processo. E por que eu estou te dando um exemplo aqui sobre exercício físico, mais propriamente dito, academia? Por que nasceu esse desejo? Primeiramente, para ter um equilíbrio entre corpo e mente. Né? Não seria nem pela questão estética de criar ali músculo, longe de ter o corpo perfeito. É só a questão mesmo para me ajustar a minha questão mental, emocional e até física também, porque faz bem, né? E eu nunca gostei de academia, eu nunca gostei de exercícios físicos. Ou seja, toda vez que eu iniciei a academia, eu ficava 2, 3 meses até criar ali alguns poucos músculos e parava. Então,
Engraçado que assim, quando eu fiz esse objetivo da academia, além de tudo, eu escrevi no papel, tá? Então passei por 3 meses de uma mudança de mentalidade para começar ali a executar o plano de ação, que era fazer os exercícios físicos. E lá no meu plano de ação eu coloquei 4 dias por semana. E por incrível que pareça, eu estou fazendo todos os dias. Ou seja, era a princípio, na minha visualização, eram 4 dias e escrito era 4 dias. Ou seja, eu faço essa prática 6 dias. E como eu estou gravando esse vídeo e é o último dia do mês, tá completando aí o ciclo dos 30 dias e eu vou falar para você, é fantástico isso. É um dos pequenos e uma das metas que eu estou compartilhando com você, né, para você entender melhor sobre todo esse tempo que nós passamos falando, né, nesse vídeo, né, orientando você que está aqui assistindo, que é inscrito no nosso canal. Entende? Então é um processo e um processo de constância. Então eu espero ter contribuído para você. Eu espero que você deixa esse mito de que para empreender você tem que ter grana. Eu não vou dizer que em algumas situações você não vai ter que ter dinheiro para avançar, só que é uma etapa e você não precisa começar a empreender assim como eu. Eu não comecei a empreender com nenhum real, ou seja, eu realmente comecei e está sendo o meu segundo empreendimento do estado zero reais mesmo. Eu comecei com a questão da mentalização, dos sonhos, do objetivo, criar uma ideia de valor e assim, é por esse motivo que eu estou aqui muito convicto relatando esse vídeo para vocês, que eu tenho certeza que se você seguir as orientações ditas nesse vídeo, maravilhas irão acontecer na sua vida. E para você que está assistindo esse vídeo e ainda não tem sonho de empreender, comece a sonhar. Comece pequeno e sonhe grande. E mantenha constância. Porque eu acredito o seguinte, que para a gente realizar sonhos, para a gente conhecer novas culturas, para a gente adquirir alguns bens que faz bem para a nossa saúde, ou até mesmo para o nosso luxo, para a gente conseguir isso, é só através do empreendimento. E veja bem, quando eu digo só através do empreendimento, isso serve para todas as classes. Não é só para a classe que está querendo iniciar no mundo empreendedor. Essa regra, ela é desde o mais bilionário empreendedor. Porque eu acredito o seguinte, que quando você tem fome de empreender e começa a entender esse jogo, quanto mais você tem, mais você quer se desafiar, mais você quer crescer, mais você quer ajudar outras pessoas. E é isso que eu venho entendendo no mundo empreendedor. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenho enorme gratidão por cada um de vocês que estão passando por aqui e que façam um bom uso desse conteúdo que eu tenho certeza que mudará a sua vida. E não deixe de apreciar a jornada. Não saia do ponto A e fique ansioso para o ponto B. Vá aproveitando a jornada. Vá olhando o crescer da grama. Vá observando o canto dos pássaros. Vá sentindo o cheiro das flores. Vá sentindo o orvalho tocar a sua pele ao amanhecer a cada dia. E para você que não é inscrito no meu canal, a única coisa que eu peço para você nesse momento é que, para me incentivar a continuar postando conteúdo de relevância,
eu te peço um único favor. Se inscreva no meu canal Marcos Maciel de Araújo, toque no sininho de notificações para receber mais conteúdos relevantes. E se esse vídeo, se você curtiu, dá um joinha, dá aquele like. E vou pedir também para você que compartilhe para no mínimo 10 pessoas, que eu tenho certeza que esse vídeo, esse tempo que você está tendo nesse exato momento, ele vai ser muito gratificante no seu resultado final. Por favor, compartilhe para no mínimo 10 pessoas. E a palavra que eu deixo e encerro esse vídeo é a palavra de gratidão. Um grande abraço e nos encontramos no nosso próximo vídeo.